O carnaval é a festa da alegria, da diversidade, onde todos podem se igualar, pois seja nos bailes ou nos blocos de rua, a diversão é a democracia que rege toda essa movimentação. E no Maranhão, o carnaval tem alma, raiz e história. O ritmo é único, o batuque é intenso e as cores vibram no coração do povo. É uma celebração que transcende o tempo, mantendo viva a cultura popular nas ruas do centro histórico. Os tempos mudam, novas formas de celebrar o carnaval surgem, mas as tradições resistem pelas mãos de quem tem paixão pela cultura. Alguns lugares, como a Madre Deus, reforçam a ideia de que temos identidade própria na festa do carnaval maranhense. Diante disso, como o movimento Vem Pra Madre contribui para esta valorização? Qual a importância da ocupação do centro histórico durante o carnaval? Essas e outras questões estão no contraplano de hoje. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nessa edição, vamos falar sobre as raízes do carnaval maranhense. Para este bate-papo cultural, recebemos a historiadora e professora Esté Marques, o publicitário e compositor Marco do Ailib e o diretor da Bicicletinha do Samba, Gutinho Bogéia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu começo aqui com as mulheres, minha professora querida, professora Esté. Qual é a leitura que a senhora faz hoje desse modelo de carnaval que a gente tem aí? Eu penso que nós não temos um modelo, nós temos vários modelos de carnaval. Hoje, imperando no São Luís, no Maranhão, nós temos esse carnaval do Centro Histórico, nós temos o carnaval da Madre Deus e temos o carnaval da Litorânea. Eu penso que nenhum substitui o outro, porque há espaço para todos e há gosto para... Se complementam. O que a gente tem agora que observar é o predomínio de um desses carnavais, ou desses carnaval, modelo, em relação aos outros. Porque o predomínio é hoje, por exemplo, para a Litorânea, para os grandes shows, para os grandes shows, nacionais e internacionais. E aí penso que falta um contraponto disso para as brincadeiras, as manifestações culturais locais. E elas resistem, elas estão, porque há uma coisa no carnaval que é muito forte, é a autenticidade, tanto daqueles que produzem essas manifestações, quanto daqueles que consomem essas manifestações. Então eu penso que deveria haver um equilíbrio maior entre esses modelos, porque esses modelos eles estão em todo lugar que a gente vai. Não é um problema de... Não é exclusividade nossa, né? Não é uma exclusividade, nós estamos... A gente não pode parar o tempo da história, é o fluxo da vida... Mas eu acho que a gente precisaria olhar com mais carinho para as manifestações locais, com suas performances. Por exemplo, você tem uma brincadeira como uma bicicletina que se diferencia completamente de um bloco tradicional. Você tem ali a questão da passarela do samba, que precisa ser visto com muito cuidado, com muito carinho. Você tem o bloco de rua. Você tem, então, ali várias manifestações que tornam estes modelos possíveis de existirem entre si, num equilíbrio. Eu penso que falta esse equilíbrio. A professora Esté fala em contraponto, em equilíbrio, já pergunta aqui para o Marcos, como equacionar essa programação com atrações nacionais que tem já por si durante todo o ano uma grande apelo de público com as manifestações daqui? Na verdade, esse retorno a trazer atrações de fora, ele veio a partir de uns 10 anos, de uns 10, 15 anos. Antes não existia. Não vinham essas atrações de fora, a não ser assim, num momento muito especial, de um show. Chegou a vir Emilinha Borba aqui no Clube da Caixa, muitos anos, mas não era costume se trazer atrações nacionais. E que, de uma certa forma, complicou para as atrações locais, já que as atrações nacionais, elas recebem antes que as atrações locais, né? Ela recebe seus cachês, né, antes das atrações locais. E as atrações locais, elas ficaram aquém do que se recebe, do que essas atrações nacionais recebem. Eu acredito que hoje o grande problema que nós estamos sofrendo é com a preservação dessas brincadeiras locais. Por conta de que a maioria dos dirigentes, tanto de escola de samba, quanto de blocos tradicionais, quanto de tribos de índios, eles estão envelhecendo. E essas novas gerações, elas não querem assumir esse papel de cuidar dessas brincadeiras. O que acontece a mesma coisa no São João, né? A maioria dos grupos de Bumba Meu Boi sofrem
sofrem o mesmo E problema. a gente já corre, né? então, esse risco de desaparecer? Sim, correm sim. Para você ter uma ideia, nós chegamos a ter aqui mais de 60 blocos tradicionais. Hoje nós temos 33, 34. Né? Um declínio, né? É muito grande. E assim, tribos de índio, elas sobrevivem hoje com 10, mas são tribos pequenas. Os blocos organizados que eram em larga escala, hoje, que eram as charangas, surgiram como charangas, né? E hoje são pouquíssimos também. Os blocos afros aumentaram um pouco, eram 10, 8, 9, agora estão 12. Por causa dos bairros, né? Se criou o movimento negro, ele aflorou mais, né? O que traz, de uma certa forma, uma identidade, essa palavra identidade, que é uma coisa, mas não deixa de ser, né? Essa identidade com o povo negro, do movimento negro, e, de uma certa forma, a maioria não quer mais cuidar, né? Eles não querem assumir. E as pessoas estão envelhecendo. Os dirigentes de escola de samba sofrem a mesma coisa, né? Até porque hoje a passarela do samba, ela diminuiu bastante a própria estrutura física dela, né? Antigamente se investia muito, mas digamos que para 3, 4 dias, hoje, é uma estrutura cara se relacionando com o que eles trazem no momento do carnaval para cá, de atrações nacionais, né? Apesar de que se colocam dentro dessa programação dos dias de folia nacional, se coloca também atrações locais, mas são as atrações que a gente já conhece, né? É uma nova geração, né? É um outro estilo que tem que combinar com essa geração atual, né? Gutinho, e aí como é que a bicicleta se posiciona aí como um estandarte da resistência? Aí eu sei que vocês tocam muita música maranhense, né? Tentando manter viva essa chama aí. Inclusive, a gente faz um passeio por todo o folclore brasileiro, não só o maranhense. A gente resgata as músicas maranhenses, mas também o frevo, as marchas, né? Que fizeram o sucesso dos bailes de carnaval. Agora, com relação ao carnaval, a gente vê que esse carnaval que se chegou em São Luís, ele já se consolidou na litorânea, na Avenida Beira-Mar, que inclusive a gente me falou, né, hoje, vai ter o carnaval da Beira-Mar, vai ter no Anel Viário, então já está fazendo um circuito que já está se acoplando todinho, que já está perfeito, já trazendo muita gente de fora para curtir o carnaval de São Luís, né? O que a gente precisa é trabalhar o tradicional, dando uma estrutura melhor de apoio para que as pessoas possam apresentar um trabalho melhor, com melhor qualidade. Porque não adianta você subir num palco onde não tem uma estrutura que te dê a liberdade de tu fazer um trabalho com dança, com música. Aí vão querer comparar o som de um trio pequeno com o do trio grande lá de uma atração nacional. Dê uma estrutura dessa para um artista do Maranhense, que depois ele vai desenvolver um trabalho muito bom também lá. Eu acho que é por aí também. Professor, quais seriam as estratégias para a gente tentar equacionar isso aí tudo? O que você poderia... acho que o que o Guto falou é muito importante. Primeiro, a gente precisa dar as mesmas condições estruturantes que se dá hoje a um grande show nacional aos locais em que esse carnaval mais tradicional acontece. Eu acho que começa por aí. Você não pode, eu como professora de comunicação sempre digo, você pode vender tudo, desde que você tenha o que vender. Nós precisamos vender o nosso carnaval local, da mesma forma como a gente está consumindo o carnaval que está vindo com influências cariocas, baianas, pernambucanas e tudo. A gente precisa levar para lá. Por que a gente não leva daqui para lá? Fazendo também uma triagem do artista maranhense, porque também você não pode jogar no mercado qualquer trabalho que não venha te trazer um retorno. Eu sempre disse, nós precisamos perfeito. Não sei se vocês gostam do termo, mas é precisar a cadeia produtiva do carnaval. Sim. Como nós já conseguimos fazer isso com São João, de uma certa forma a gente já consegue exportar os nossos grupos, você sabe disso, a gente consegue exportar música, a gente consegue exportar atuação. Por que não o carnaval? A gente tem, por exemplo, atrativos como os blocos tradicionais, que só tem aqui. Você tem o tambor de crioula, você vê, o tambor de crioula é patrimônio nacional, mas não saiu daqui, está aí, isolado, porque precisa, sim, de uma política, sim, que trabalhe toda a cadeia produtiva. Por exemplo, uma coisa que é impensável, não dá mais para conceber, que uma escola de samba espere receber a primeira parcela do carnaval às vésperas do período para fazer o carnaval. Não tem condição. Você precisa, quando eu digo organizar a cadeia, você precisa pensar esses grupos o ano inteiro. Por exemplo, você tem um boi de Maracanã.
Só para dar um exemplo paralelo, o boi de Maracanã termina de brincar, ele já começa a fazer o boi do outro ano, sabe disso? Porque lá eles têm um ponto de cultura, eles têm um ponto de memória. Então eles têm uma cadeia produtiva que trabalha desde essa memória aqui até a produção das roupas para estar pronto já para outro ano. Então não pode mais, eu acho que a gente precisa acabar com essa lógica artesanal de produção do carnaval. Amadorismo local. Esse amadorismo é terrível. É preciso também acabar com a relação de dependência entre o Estado e o carnaval. A gente vai conversar isso no próximo bloco. Então pronto, isso. Marcos, hits do carnaval maranhense, como a música do Jeg Folia, as músicas do Bicho Terra, tem mais de 20 anos aí. Ainda há espaço para a música maranhense? Não, eu vou pedir para te responder só no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta conversando sobre o Carnaval do Maranhão, suas raízes. Estamos de volta com Contraplano, hoje falando sobre as raízes do Carnaval maranhense. Professora, eu perguntei, antes de a gente ir para o intervalo, eu perguntei para o Marcos a questão dos hits maranhenses. Não dá espaço para essas músicas maranhenses, que a gente vê hoje, é até impensável um repertório de uma banda aqui maranhense tocar o carnaval se não tocar a música do Jeg Folia, do Bicho Terra, dos Vagabundos do Jeg, né? Dá espaço para a música? Ah, sim, mas antes de falar em produção fonográfica, a gente tem que falar em duas coisas importantes. Primeiro, a inserção na mídia, porque esse é um grande problema que nós temos da produção fonográfica local. Você vê, ela é extremamente segregada. Você vê programas como na Rádio Universidade, o Santo de Casa. A gente não precisa de um santo de casa. A gente precisa de uma programação inteira para estar inserido em todas as rádios. Existe uma rádio aqui, que eu não vou falar o nome, mas é proibido tocar música maranhense nessa rádio. Aliás, é proibido tocar qualquer tipo, só pode tocar sertanejo, arroz, nada. Existe, é uma lei dentro dessa rádio. Não pode tocar música maranhense, porque eu já soube. E, por exemplo, além disso tudo, nós temos um outro agravante. Essa nova geração, essas crianças que estão agora, elas não têm acesso a essa informação, a não ser via rua mesmo. Porque não se insere dentro de uma programação, dentro do fator educacional mesmo, de levar a estrutura educacional, esse acesso a essa informação sobre o carnaval maranhense. Sabe? Criar perspectivas, criar projetos, programas, para que o carnaval também vá dentro das escolas e eles conheçam, eles saibam o que é um bloco tradicional, que tipo de tambor se usa, o que é um tambor de crioula, que tipo de tambor... A gente só ouve falar. Né? A não ser na época de São João é muito mais, por quê? Porque desde que eu me entendo por gente, se brinca de quadrilha, se tem dança do coco, mas na época do carnaval é totalmente diferente, até porque muita gente já está de férias. Mas eu acredito que deva existir não só um programa para levar o carnaval da gente, o legítimo carnaval da gente nas escolas, para que as crianças possam assimilar melhor e criar um certo ufanismo. Educação cultural. Isso, e criar um certo amor, né, pelas coisas que são nossas, né, assim como a gente tem mais espaço dentro da mídia para que essas músicas elas sejam tocadas constantemente. Não sejam só em espaços específicos e em momentos específicos. Nós temos uma produção fonográfica muito grande que não parou no Melô do Gaguinho, na Piroga da Olga. Tem muita coisa já feita para cá, até o próprio Bicho Terra, que todo ano se renova e faz novas composições. Na década de 70, de 80 também ainda tinha os discos, né, que eram lançados, que até hoje a gente ainda consegue lembrar, a gente canta, por conta dessa produção que existiu na década de 80, a gente canta grandes sambas de escola de samba, até Pirata do Samba a gente canta por aí. Do Chico da Ladeira com o Tampinha, né, aquela ali. Eu, por exemplo, agora, no espetáculo que a gente criou, que a gente fez no teatro, o Teatro Arthur Azevedo, ele está aí, é importante até frisar, eu tenho que mandar um abraço aqui para César Boaz, pelo grande trabalho que ele está fazendo no Teatro Arthur Azevedo. Ele abriu um espaço através de um programa chamado Teatro Arthur Azevedo de Portas Abertas, onde você pode, através desse programa, colocar um espetáculo local, de temática local, e ele ser, por exemplo, de forma gratuita para a população. Isso é importantíssimo. Né? Nós fizemos o espetáculo Eu Te Conheço Carnaval, foram 3 dias de espetáculo, o teatro lotado, mostrando a história do nosso carnaval, desde lá do entrudo, que é uma coisa que, que nem se conhece mais, que nem se fala mais, né? Desde a época do quebra-do corta-jaca até os dias atuais. Muita gente não sabe, por exemplo, que na Madre Deus existia um baralho. Mas que baralho é esse? Era um ritmo carnavalesco. Está entendendo? Mas dentro do espetáculo ele é resgatado.
né? Ele é resgatado. Por falar, a professora Esté é pesquisadora, por falar nisso, o baralho, o curso, a casinha da roça, essas manifestações foram sumindo ao longo do... Que leitura se pode se entender daí? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Você só pode investir naquilo que está vivo. Você vai investir em coisa morta? Não dá, né? Quer dizer, a gente precisa recuperar isso de uma forma tranquila, serena e madura e profissional. Então, é possível trazer todas essas brincadeiras de volta? É possível, sim. Se tiver alguém que se interessa em trazê-la de volta. Mas é preciso que ela tenha as condições estruturais para trazer. Não adianta só colocar na rua para ir para o segunda de laboragem e acabou, e não tem mais. Tem uma coisa na cultura popular que eu sempre falo, na cultura, principalmente na cultura folclórica, que é a memória mais longa da cultura popular. Essa cultura, ela só tem valência, ela só tem visibilidade quando ela tem algum sentido para aquela comunidade que a produz. Então, se a Madre Deus, por exemplo, João Paulo, com a turma de Mangueira, que eu sou do João Paulo. Então, antigamente, a turma do João Paulo, a turma da Mangueira, saía pelo bairro do João Paulo e chamava o povo para vir para a turma de Mangueira. Hoje não tem mais isso. Então, fica assim, meia dúzia de gente ali bancando a turma de Mangueira como um projeto político, ideológico, mas não como um projeto popular de sociabilização, por exemplo, para a própria comunidade, para a própria escola que está ali, para as pessoas que mais de idade que poderiam transmitir esse saber, você não tem. Então é muito difícil você conseguir fazer isto no projeto. Ela por falou isso que eu uma coisa digo, importantíssima da questão da cadeia produtiva. a cadeia produtiva levava em conta tudo isso aí. Com essa abadalização da cultura, as fantasias deixaram de existir. Por exemplo, porque agora você coloca uma camiseta com o nome do bloco e acabou. Tá entendendo? Mas antigamente não. Ela falou de cadeia produtiva. Uma escola de samba, ela não sobrevive sem a cadeia produtiva. Não. Ela tem a costureira, o marceneiro, o artesão, tudo tá envolvido. Mas também o sujeito que está lá para passar memória. Como é que você quer para passar memória de alguma coisa que não existe? Ou de alguma coisa que nem você acredita? Primeiro você precisa acreditar naquilo, sabe? Aquilo precisa ter um sentido para você no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, a costureira não vai costurar fantasias de graça. Mas ela vai também pelo valor, mas ela vai também pelo amor que ela tem àquele grupo. Defender, né? A sensação de pertencimento. Não, você né? vai por vários motivos. É preciso também, Gerson, chamar o empresariado local para a questão de sonorização de cursos. Por exemplo. Jardineiras com estruturas maiores, porque a gente investe em buscar trios de fora e aparenta um carnaval que não tem nada a ver com o que a gente gosta. É esquisito mesmo a gente brincar num trio elétrico. Não é igual ao passado do nosso carnaval. Então, tu poderia chamar o empresariado local e investir em estruturas de curso mais grandiosas, né? Com estruturas de som, a gente pudesse fazer um carnaval em São Luís com a cara do passado, com como que era feito, né? Então, tu falas aí, Guto, em estrutura e também a questão da música. Ritmos como o do Fuzileiro da Fusarco. A gente tem mania de copiar tudo, vai se perdendo, se remodelando, se copiando, se mudando tudo. Né? Como é que a gente faz também para manter viva, para recuperar essa identidade tão forte do Carnaval maranhense? É isso, fazendo esse trabalho de resgate, incentivando as produções locais, né? E trabalhando para que tudo isso volte a se tornar a cara, tenha um visual do Carnaval de São Luís, porque o trio elétrico mesmo, ele não tem a nossa vibe, não tem a gente brinca, mas não sente aquela energia que a gente tinha no Carnaval do passado. Marcos, tu falou que de uns cerca de 10 anos para cá vem trazendo essas atrações grandes. Eu acho que também por aí que o Estado começou a fomentar de forma mais incisiva, de promover o Carnaval, como acontece também no São João. E aqueles blocos de rua, bloco de sujo, vai deixando de ser esquecido. Até que ponto isso é bom e isso é ruim? Mas também mexe com a economia, tem uma cadeia produtiva por trás também do Carnaval. Na verdade, a gente tem uma grande mania de achar que o Carnaval só existe aqui no centro da cidade. Ela estava falando de João Paulo e eu lembrei que o Anil tem mais de 50 brincadeiras. Tá então, se você for atrás, na área Itaquibacanga, existe muita coisa, muito mais do que a gente imagina. E que até hoje sobrevive a seus trancos e barrancos, mas a gente sabe, né? Espontaneamente, né? Mas eu acho que para a gente fazer com que isso sobreviva, a gente precisa não só do apoio
da prefeitura e do governo, mas também o apoio da iniciativa privada. Organização, a iniciativa privada ela precisa assumir esse papel de que o Maranhão tem a sua própria cultura e ela precisa de uma força, tá entendendo? Ela precisa ser olhada com carinho, ela precisa ser olhada com atenção, né? Para que eles assumam essa identidade realmente, porque na hora da propaganda todo mundo é maranhense, né? A gente sabe, a gente está acostumado a ver, mas na hora de assumir o que é do Maranhão é mais difícil. Se vocês forem vendo esse carnaval de 2025 aqui, nós vamos ter um carnaval de muita festa. O centro da cidade ele vai estar todo cercado de festas, se acoplando mesmo. Você vai ter um circuito na beira-mar, anel viário, com as brincadeiras de São Luís na Madre Deus, e no centro que naturalmente ele se fomenta ali naturalmente com as brincadeiras locais. E além do mais o circuito da praia, né? O governo agora está incentivando também a questão do desfile técnico ali na Rua do Passeio, que vai ter das escolas de samba. Vai ser bem interessante, né? E eu estava dando uma olhada que vai ter toda uma estrutura que vai retratar o passado. Estava lendo alguma coisa sobre isso. Sim, já estão colocando as caixas de som, já viu o circuito. Vai ser um circuito como era antigamente. Porque muita gente não sabe como é que o carnaval funcionava antigamente. Mas na Rua do Passeio... Marcos, eu vou pedir só um tempinho que a gente tem que ir para o intervalo. Já a gente volta conversando sobre o Carnaval do Maranhão, suas raízes. Estamos de volta já no último bloco do Contraplano, falando sobre as raízes do Carnaval maranhense. Falando do Carnaval em geral como um todo, né? Nós estamos nesse período que antecede aí o Carnaval, na expectativa. Mas agora, professor Esther, nós temos um problema aí também que o desfile de passarela, né, os blocos tradicionais que tem aquele desfile, aquela competição, que foi tão importante, que marcou tantas gerações, agora ele está acontecendo depois do Carnaval. Isso é bom, isso é ruim? Compete com essas outras atrações durante o Carnaval? Como é que a senhora... Não, nunca competiu, porque o Carnaval, ele tem um lado, que é importante lembrar, ele tem um lado sagrado e ele tem um lado profano. O desfile da passarela, o desfile das escolas de samba estavam dentro do ritual sagrado do Carnaval. Por que o Carnaval acontece nessa época? Porque logo depois, na quarta-feira de cinza, entra a Quaresma. Como é que você vai fazer um desfile de Carnaval dentro da própria Quaresma? Já começa errado por aí. Depois tem o problema da relação de dependência que existe entre os blocos e os setores públicos, os setores governamentais. Então é preciso resolver isso de uma forma ou de outra. Não dá mais para ficar esperando o dinheiro chegar para eu fazer escola. Não existe isso. É uma brincadeira. Estão brincando com a gente, mas estão brincando principalmente com esses protetores da cultura popular. Então, penso que é perigoso. Eu acho que precisa haver uma discussão, uma análise muito crítica disso, lembrando que o Carnaval tem essa dimensão sagrada, que não se pode deixar de perceber, não é isso? Guto, como é a professora e o Marcos falam muito aqui na questão da cadeia produtiva, como é que a bicicletinha faz para se manter durante todo o ano, não ficar também dependendo só desse momento do Carnaval? Bom, a gente faz um trabalho de venda de camisetas que a gente vem fazendo ao longo dos anos. A gente tem um trabalho a gente faz uma parceria com alguns bares no centro da cidade, onde a gente se reúne e o proprietário nos ajuda, colaborando com o cachê dos músicos, e a gente faz também algumas coisas pedindo um apoio das pessoas que brincam no espaço, e com isso a gente vai levando e vai surgindo os contratos, né? Tu apresenta um bom trabalho, o que acontece? As pessoas te contratam. E você, com esses contratos, você tem um valor que você pede e com isso você vai... Mas ainda usa a bicicleta ainda com a caixinha de som? Que é não, assim que hoje começou? A gente só faz mesmo parado, a gente viaja para cidades do interior aí, no período carnavalesco, a gente já fez alguns municípios da Baixada, né? Esse ano a gente tem uma programação aqui, vamos só a Bequimão, que já é o 9º ano que a gente faz a cidade de Bequimão. Então, no domingo de carnaval, a gente está em Bequimão. E faz os bailes de carnaval, que hoje não tem mais os bailes de carnaval, mas a Caixa Econômica, o APCF, né, a BB e o BASA ainda mantém. São clubes que estão mantendo. Baile ouro no Banco do Brasil. Né? O baile azul da Caixa amanhã vai ter a bicicleta, tem o bicho terra totalmente caseiro. Bicicleta, bicho terra e samba de tamarineira. Tem público, né? Público, venda de camisa lá tá do baile azul.
a procura está muito grande. No Baza tem um baile, a fantasia da Josiette e da Josilene, que já está virando tradição, baile a fantasia. No passado foi um baile de máscara, esse ano é o baile de resgate, né? São Luís vira México amanhã, no sábado lá, com a participação da bicicleta e do Retro Hits. Passa a ser resistência, né? Mas no meio isso é empreendedorismo, é isso que a gente estava falando. O que isso ele tem fazendo, público. O que ele está fazendo é o mesmo trabalho que o Bloco Os Apaixonados fazem. Os apaixonados não precisam, eles recebem a grande carnaval, como qualquer outro bloco, mas eles trabalham o ano inteiro. Tem um festival de shopping, né? Muito eles conhecido, fazem né? muita... E isso é trabalho, é empreendedorismo. Tem que ter isso. Né? Então, por exemplo, tu estava falando em relação aos blocos tradicionais, mas existe uma coisa muito maior, que é uma briga interna. Existem duas instituições que trabalham com os blocos tradicionais. Nós temos a academia, certo? E nós temos a associação. Eles ainda não conseguiram se entender. Isso é uma briga secular, eles não conseguem se entender. Então, por exemplo, agora mesmo, eles vão ter uma reunião com a secretaria, onde um vai apresentar um regulamento e o outro vai apresentar outro. Hoje. São dois regulamentos totalmente diferentes um do outro. Está entendendo? Existe enquanto essas instituições, como a Liesma, que a própria Liesma, ela tem um problema interno também muito sério. Nós tivemos, inclusive, existia uma ideia de voltar às escolas do Grupo A e Grupo B, como era antigamente, por conta de que tem escolas e escolas. Tem escola que passa o ano inteiro trabalhando. E tem escola que não está nem aí, que aparece no final e quer desfilar e coloca o desfile como quiser. E a gente sabe que isso é uma realidade local, não dá para passar os panos. Está entendendo? Mas aí o que eu estava falando em relação ao desfile? Logo no início, o desfile, como ele era antigamente, o desfile do centro da cidade, ele vinha da Praça da Saudade, descia a Rua do Passeio e atravessava até a Deodoro. O problema é que com o advento dos hospitais, Santa Casa, isso, aquilo, foi se criando uma outra política e hoje, até mesmo na Assembleia de Deus, que é em frente à minha casa, quando se passa um bloco, geralmente eles silenciam e depois, vai ser, tem culto em pleno carnaval, né? Mas tem, né? E é que tem um respeito, hoje a intolerância religiosa, a gente não pode, todo mundo tem que ser... eu não gosto nem dessa palavra tolerância, porque parece assim que você é obrigado a tolerar alguma coisa. É respeito mesmo. Mas é uma questão de respeito. Na casa do Índio, na Rua do Sol, quando a gente passava em qualquer bloco, a gente parava na porta, passava, atravessava a casa dos índios lá e não tocava ninguém. E é só uma questão de respeito. E todo mundo tem que ter, né? Isso. Professora, também a gente não pode esquecer que o carnaval também mexe com muito dinheiro, né? Fomenta, ainda mais hoje, o circuito litorâneo aí, teve um show aí que teve quase 500 mil pessoas aí. E mexe também com toda uma estrutura de ambulantes. É importante também, isso mexe com a economia da cidade. Pois é, por isso que a ideia da cadeia produtiva ela é interessante, porque ela poderia fazer esses elos e juntar esses elos numa coisa só, um projeto só. É porque então, nós temos vários carnavais, cada um com suas lógicas, com suas regras, com suas formas de existência, entendeu? E tem uma coisa interessante que o Marquinhos falou, que assim, você tem público para todos eles, que é o mais importante. Você não precisa ficar buscando ninguém em casa para ir assistir um show do Bicho Terra, na da bicicletinha. Quem sabe, quem gosta da bicicletinha, vai para onde a bicicletinha está. Quem gosta do Bicho Terra, vai para onde o Bicho Terra está. Então, essa fase já passou. Nós temos público, nós temos consumo, nós temos empreendedorismo, nós temos uma coisa importantíssima, que é a diversidade de estilos e diversidade de grupos. Talvez a cidade que mais diversa no Brasil é São Luís, é o Maranhão. Lembrando, inclusive, uma coisa que eu ia falar para ti, que na Baixada, até hoje nós temos os entrudos, nós temos as cheganças, nós temos outras brincadeiras que aqui nem chega aqui em São Luís. E que hoje estão se resumindo a esses 3 modelos. Se nós tivéssemos uma conversa mais a sério nessa cadeia, peraí, quem é de quem? Responsabilidade deste, acabar com essas confusões, porque isso é uma política, não é? Aí você teria uma narrativa própria. Para vender para a mídia, você precisa ter uma narrativa que seja transparente, que seja vendável para a indústria cultural, porque ela não pega qualquer coisa, ela não compra qualquer farinha d'água. Então é preciso que ela seja autêntica, é preciso que ela seja específica, é preciso que ela seja singular, é preciso que ela seja única, é preciso que ela se venda. E o que a gente observa é uma sobrevivência desses modelos a facão, a fórceps. Sabe o que é fórceps? É aquele negócio que puxa assim, é a mesma coisa. Mas se a Globo consegue transformar o desfile do Rio de Janeiro no maior desfile do mundo, como é que uma mídia local não consegue fazer com que o bloco tradicional, com que o tambor de fora também seja? Está entendendo? O papel de vocês é muito importante.
não só na preservação desses ritmos, mas da divulgação constante. Não é só, por exemplo, para divulgar o bloco tradicional na época do carnaval. Ele existe o ano inteiro. A gente né? tem que aproveitar esse fluxo de turístico também, que no Brasil O e turista internacional está movimentando Não, o país a todinho. TV Assembleia, enquanto TV pública, ela sempre tem essa preocupação. Durante todos os anos a gente está fomentando Exatamente. isso. Agora eu te pergunto o seguinte, eu sou do tempo que a gente falava carnaval ninguém é de ninguém. E o que acontece é que as músicas de carnaval que fazem sucesso no carnaval não são música carnavalesca, é o forró, é um funk. Como é que tu olha isso aí? Mas o ritmo aí do carnaval. criou-se essa pluralização musical que não existia antigamente. Você ia num São João de Campina Grande, tu não via nada além de forró e quadrilha. Hoje não. O advento de, não sei o que, de Barretos, Festival de Barretos, começou a se mandar outro tipo de atração em pleno carnaval, em pleno São João. E hoje existe no Brasil inteiro, não é só no Maranhão. Tu vai hoje num carnaval do próprio Recife, onde o barrismo era muito grande, não entrava nada além de frevo, caboclinho, tarará. Hoje você já vê um outro tipo de atração. E isso hoje é geral. Aqui no Maranhão é a mesma coisa. Tem que ser multicultural, multiplural. Sim, eu acho perfeito, acho interessante. São as novas gerações. Porque elas não... A gente tem que pensar no que essa geração está absorvendo. O que é que ela está se alimenta, qual é o alimento que ela toma diário. O alimento que ela toma diário é o que está na mídia. Tá entendendo? Se ela não ouve o bloco tradicional na mídia, ela não vai criar nenhum tipo de pertencimento. Não tem um sentimento de pertencimento. Professor, o carnaval de Ribamar entrou na quaresma, né? Pois é, também, né? Hein? Também. Ribamar já está assim então, também? já que a gente entrou no religioso, Mas a gente o tem carnaval mais de é que Ribamar era um aproveitar. lava-pratos. E agora a gente tem que aproveitar. Era um ritual mais ou menos uma coisa, mais ou menos outra. Então, agora o que está nós se temos fazendo com as escolas é outra coisa. Agora nós temos a oportunidade de ter 3 carnaval. Um na época, o de Passarela junto, junto com o de Ribamar. Então nós temos que aproveitar isso e fazer esse fluxo de turista que está rodando o país aí, que está batendo recorde, vir bater aqui em São Luís e a gente pegar um pouco desse nicho aí, independente de ser quaresma ou de ser profano ou religioso. Nós temos que investir nesses 3 carnavais aí e fazer São Luís ser o maior carnaval do Brasil. Isso porque a gente fala no carnaval de São Luís, que é esse que a gente conhece. Sim. Mas se você for lá em Imperatriz, ninguém sabe nem o que é um bloco tradicional e um bicho terra. Sabe não. Sabe. Eles não têm noção, eles não conhecem isso. Como a gente também desconhece um pouco a cultura deles, o que é que eles fazem lá no carnaval? Imperatriz é uma Paragominas. Imperatriz é uma cidade onde desculpa, eu toquei. Forró, sertanejo, arrocha. É uma outra cultura. É que nem naquela divisa voa, né? A gente vai chegando nesse caminho para o final, Guto. Eu queria só que a gente fizesse essas considerações finais, começando com a professora Esther. Agradeço já a sua presença, professora. Eu também agradeço. Embora eu não seja uma especialista da área, né? Minha área é outra, mas eu acabei vindo por absoluta falta de opção. Mas é sempre bom a gente parar para refletir sobre essas coisas. Fazia muito tempo que eu não parava para refletir sobre isso, pela minha ausência dos fóruns, do debate e tudo. Mas penso que está mais do que na hora da gente ter esse olhar mais cuidadoso, vamos dizer assim, das nossas manifestações. De novo, sem descurar de tudo isso que foi dito aqui. Sem descurar que você pode ter um carnaval, sim, na litorânea, você tem gosto para isso, você tem consumo para isso, você vai ter tudo isso. Mas também não descurar desse carnaval que é feito na Madeireiros, que deveria ser feito em toda São Luís e não está. Né? Por exemplo, você tem o Anil e o João Paulo completamente isolado mais disso, não tem mais nada. E esse outro carnaval do Centro Histórico que eu acho perfeito. Então, há espaço para tudo, há público para tudo, há gosto para tudo. Só falta pegar esses nós e juntá-los para você poder vender isso. Estruturá-los, né? Mas que os nós sejam tudo do mesmo tamanho. Sejam do mesmo tamanho, exatamente. Marquinho aí, a consideração final aí, uma mensagem para que as pessoas absorvam também a nossa coisa produzida. Esther, nós tivemos do outro lado, né? A gente esteve do lado da gestão. Sim, sim. E a gente sabe o quanto é difícil gerir não só a verba que chega para as mãos da gente, mas é difícil gerir o evento como um todo, né? A cultura como um todo, porque não é só Carnaval e São João, existe um trabalho feito no ano inteiro. Eu acredito que para a gente preservar o Carnaval, para a gente
fazer com que esse carnaval cresça, é o que eu estou dizendo. Não é só o poder público, também tem que ter uma mão da iniciativa privada, a gente tem que ter a mão da imprensa, a gente tem que ter a mão da educação em si, para que esse carnaval legítimo da gente sobreviva e possa chegar a essas novas gerações. Beleza. O Guto eu não vou pedir para fazer a consideração final, vou pedir para puxar uma música e a cantora lá do Bicicletinha para a gente encerrar esse nosso Beleza, encontro mas eu aqui. quero dizer que o carnaval, esse de fora, ele está consolidado em São Luís e que o nativo aqui, ele precisa ser estruturado. Eu também. Ele precisa ter palco digno, ele precisa ter estrutura para que os artistas possam. E não é todos os artistas, tem que se fazer uma triagem também. Vamos lá, puxa um porque clássico aí, não Guto. pode. O clássico né? aí do carnaval, que é do repertório da Bicicletinha. Da bicicletinha? A bicicletinha a gente passeia por... João Paulo, fazer uma homenagem para professores, 50 anos faz... E a primeira escola da ilha desfilou em todos os carnavais, com seu samba na Avenida Mangueira não faltou. João Paulo foi seu berço de quê? de samba e tradição. A minha querida Mangueira, tu foi a primeira a descer meu torrão. Minha mangueira, Mangueira, teu samba faz levantar poeira. Mangueira, teu samba faz levantar poeira.